Olá, eu sou o Paulo do NoContexto.com e hoje eu estou aqui com o líder de adoração, Tom Molinari. É um prazer estar aqui, Paulo. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vai fazer o lançamento aqui na Garcete Church. Sim. Nos deu essa honra. E a gente vai começar a bater um papo sobre algumas perguntas para entender como que começou todo esse projeto de vida, né? Sim, legal. E você é filho de missionários, né? Uhum. A sua conversão, ela foi natural ou ela teve um momento específico que aconteceu? Cara, eu cresci no Evangelho, né? Eu sou aquele cristão de berço, né? Nasceu no berço cristão. Nasci quase dentro da igreja. Era do lado, né? E meus pais, quando eu tinha 2 anos de idade apenas, meu irmão do meio tinha 2 meses e a gente foi para Colômbia, para missões transculturais. Vivemos por 4 anos lá, desde dos meus 2 anos de idade até os 6 anos de idade. Na Colômbia? Na Colômbia. Então a gente viveu aquele contexto, vivemos em 2 cidades diferentes, uma Bogotá, que é a capital, e outra é Medellín, as 2 maiores cidades da Colômbia, e a gente vivia naquele contexto tráfico de drogas, que a gente ouve muito falar, né, do Pablo Escobar. Sim, né? Por sinal, eu morava 3 quadras do Pablo Escobar. Sério? E a gente estava lá. Ele era vivo na época? Isso, a gente estava lá quando ele foi morto, né? Nossa. Quando ele foi morto pelos policiais, ele tentou fugir, e aí houve aquela perseguição e troca de tiro. Mataram ele bem no telhado, fugindo. Cara, então eu falo isso porque assim, a gente estava fazendo missões naquele contexto. Então era um contexto bem agressivo. Apesar de ser ano de 90, 91, 92 e 93, 94, eu lembro de algumas coisas, alguns relances, porque quando eu tinha 6 anos e tal. Então eu lembro a gente morava em cima da igreja, e eu lembro uma vez de olhar para a janela, assim, para a porta da igreja embaixo, e ver o traficante de drogas, ele vendia ali na frente da igreja, na porta da igreja. Na frente mesmo? Isso. Então era bem agressivo esse contexto de tráfico de drogas, bairro perigoso e tal. Então eu cresci naquele meio ali, evangelizando. Lembro que meu irmão mais novo, somos 3 irmãos, e meu irmão mais novo é colombiano, nasceu lá. Nasceu lá na Colômbia. E eu lembro de eu ir nas costas do meu pai, meu irmão mais novo no carrinho, e meu irmão que tinha acabado de nascer bem no colo da minha mãe, e a gente ia de casa em casa evangelizando. Qual era o contexto lá? Qual era a diferença de lá para o Brasil, por exemplo, na evangelização? Cara, o colombiano, ele é religioso demais. Uhum. Demais mesmo. O catolicismo é bem Impera agressivo, isso. Mas essa é a diferença. É um povo super aberto ao evangelho, tanto que meus pais fundaram 2 igrejas, plantaram 2 igrejas nessas 2 cidades, e as igrejas estão de pé até hoje. Meu pai faz 26 anos, né? E, aliás, 22 anos, a gente voltou em 94. Meus pais fundaram lá e eles voltaram ano passado, e eles puderam ver a obra de Deus lá em pé. E, cara, o povo é bem aberto, eles gostam muito dos brasileiros. Mas você me perguntou como que foi a minha conversão. Então, eu estava dizendo isso porque é o seguinte, eu cresci nesse contexto, né? De ver meus pais fazendo missões e fazendo também, né? Porque eu era pequenininho, mas... O relacionamento com Deus já foi natural, praticamente. Sim, claro. Mas eu lembro que eu precisei ter, como todo mundo precisa, eu precisei ter um encontro com Deus que me marcou para sempre. E isso foi quando eu já era quase pré-adolescente, estava entrando na pré-adolescência. Quantos anos mais ou menos? Eu tinha uns 10 por aí. Uns 10, 11. E o Senhor me tocou um dia num apelo, e eu decidi entregar definitivamente a minha vida para Jesus. E eu lembro até hoje, aquilo não era numa igreja, era numa escola bíblica dominical. E eu lembro até hoje o convite que a tia da escola bíblica dominical fez. Engraçado que ela não fez um convite, você quer aceitar Jesus, mas ela falou, você que quer aceitar Jesus, mas quer entregar sua vida para Ele por completo, doar para sempre. E eu falei, eu quero doar minha vida por completo e para sempre, porque é isso que eu via meus pais fazerem, sabe? Se doar para Jesus. Eu olhava para os meus pais e falava, cara, eles se entregaram para Jesus, e então é isso que eu vou fazer.
Então eu comecei a entregar minha vida para Jesus e dali para frente eu já tocava com 8 anos na igreja, bateria, comecei com bateria. Com 11 eu já comecei a arranhar o violão, tudo autodidata. Depois, automaticamente, porque quando você vai pegando o instrumento harmônico, né, isso vai te habilitando para aprender outros instrumentos harmônicos. Então eu já aprendi teclado, tudo autodidata. Então ali começou. Depois daquele encontro com Jesus que eu tive, com 10, 11 anos, minha vida mudou por completo, porque eu costumo brincar que meus pais nunca me prepararam para ser nada além de um ministro de adoração. Eles nunca falaram, cara, você tem que fazer uma faculdade. Um curso, que senão cara, ficar desempregado. Tenta um refúgio aí, e se não der certo, não tinha essa possibilidade, não tinha um plano B. Eles sabiam do chamado que eu tinha, era visível, e eles só me incentivaram, e eu devo muito a eles, de verdade, cara. Isso é incrível, né? Uma história bem incrível mesmo. E daí você participava das missões, né? E aí você já até contou um pouco, mas tem alguma experiência específica que você viveu nessa época? Cara, uma experiência com Deus incrível, além dos testemunhos, assim, porque quando meu pai chegou na Colômbia, a gente chegou sem falar o espanhol direito, né? E você aprendeu a falar espanhol, inclusive? Foi minha primeira língua, né? Porque eu me alfabetizei lá, lá em Medellín. Eu me alfabetizei lá. E é até engraçado que quando eu cheguei no Brasil de volta, eu tive um choque de cultura, fiquei 1 ano sem estudar. Porque não conseguia se adaptar. Eu não conseguia falar português, porque minha língua era espanhol. Mas quando meus pais chegaram lá, a dificuldade da língua, e o povo é um pouco mais fechado que aqui, principalmente em Medellín, que é uma cidade mais fria, o povo é um pouco mais fechado. E a gente começou a ter muito favor de Deus com relação a pessoas influentes. Meu pai entrou para fazer um programa de rádio que chamava Luz, Paz e Vida, que bombava no Brasil, na Colômbia inteira, no país inteiro. E ele começou a ter favor. Ele começou a receber jogadores da seleção colombiana na casa dele, de futebol. Começou a receber pessoas super influentes, pastores muito influentes. E isso foi abrindo caminho para que a gente entrasse para as missões. Mas talvez a maior experiência que nós participamos lá e vivenciamos foi o milagre do nascimento do meu irmão mais novo. Porque minha mãe, quando estava grávida, teve toxoplasmose, que é uma doença que vem através de comida, bactéria de animal, né? E ela teve isso, e os médicos olhavam a ultrassonografia e diziam: tá faltando braço, tá faltando perna, ele pode até nascer, mas vai nascer assim, vai nascer vegetando já. E eu lembro que a doutora era cristã. Minha mãe conta essa história onde ela vai. A doutora era cristã e ela abriu mão assim dos horários de descanso dela para ir para casa para ficar com minha mãe. E elas oravam continuamente dia e noite lá no hospital enquanto minha mãe estava internada. E elas impunham a mão sobre a barriga da minha mãe. E meu irmão, cara, não tem absolutamente nada. Nasceu perfeito e hoje está na África do Sul com a Jocum fazendo missões. É um missionário nas nações. Cara, já nasceu missionário, já nasceu um milagre de Deus. Já nasceu nas missões. E a gente carrega muito forte esse legado missionário. Tudo bem que eu não vou fazer missões do jeito que a gente está acostumado hoje, mas eu me sinto um missionário. As minhas canções, como elas tocam as pessoas, eu percebo que Deus está me usando para as missões. Tanta gente que fala para mim, cara, eu estava desviado, mas eu ouvi essa canção e eu voltei para o Senhor. Isso é trabalho missionário. Eu, inclusive, tenho um testemunho disso, né? No acampamento do hangar que você foi, minha avó, 38 anos de caminhada com Cristo, mas meu avô havia falecido há uns 2 anos e ela meio que perdeu um pouco da conexão dela, né, com o Espírito Santo. E aí ela teve essa experiência de reencontrar lá no show seu, cara, Espírito Santo. Glória a Deus, cara. E eu vejo que isso, cara, isso são missões, isso é fazer missões. Não precisa ser transcultural. Não, pode ser pra fazer. Exatamente. Isso é bem legal. Você é bacharel em teologia. Sim. E o que mudou na sua visão depois dessa sua formação? Porque normalmente a gente, entre aspas, que tem uma criação cristã, a gente é acostumado a ler a Bíblia e tem algumas revelações disso. Eu encontro algumas pessoas que dizem que depois que faz uma formação teológica, às vezes a visão muda um pouco em relação ao Evangelho. Cara, por incrível que pareça, isso não aconteceu comigo. Não.
isso reforçou ainda mais a minha fé, porque assim, eu sou muito prematuro com relação a ministério, né? Uhum. Com 15 anos já liderava louvor, já pregava e já era responsável por pregar na minha igreja. Mas eu fui me especializar no bacharelado com 20 anos. 20 anos. E eu fui pro bacharel, mas assim, eu acredito que quando você tem uma estrutura familiar que te baseia nos alicerces cristãos, é bem mais difícil você... porque eu vejo que a teologia, o estudo da teologia, ele é perigoso, né? Sim. Quantas pessoas você já ouviu falar que depois que foram pro curso de teologia, eles decidiram virar ateus, ou então eles viraram a cabeça e ficaram totalmente céticos e presos na história do Evangelho. Eu tenho um amigo, por exemplo, que depois que leu um determinado livro, né, melhor não citar, ele se converteu a essa religião, inclusive. Então, porque eu acredito que o estudo bíblico, ele precisa ser primeiro baseado em fé. Sério? Não Isso é forte, né? Se você for para a Bíblia sem fé de que o Senhor realmente ele veio à terra, habitou entre nós, fez homem, ele morreu, foi até a cruz, sabe? E sofreu a morte, mas ressuscitou. Cara, se você não tiver fé que ele realmente habitou entre nós, você pode até ser cristão pro resto da tua vida, mas você vai acreditar em Jesus da mesma maneira que você vê o Super-Homem, por exemplo. É um herói incrível que nunca existiu, mas que você admira nos filmes e fazendo tudo aquilo, você entende? Entendo. Então, para muita gente que estuda, Jesus acaba virando um personagem e ele fica intrigado pela história daquele personagem. Quantas vezes... E isso às vezes afasta ele. Sim, e aí ele começa a ler relatos históricos, sabe? Pô, tem tantos sites, tem tantos blogs tentando derrubar a veracidade da palavra, né? Sim. Através de dados históricos. Cara, que eu acredito que eu fui um pouco fundo na palavra, sabe? Quando eu fui estudar. Uhum. Mas os meus pais sempre diziam, você pode estudar, mas lembra que só a letra ela mata. Ela vai te matar, só a letra. Então coloca a ótica do céu nisso. Tudo, a ótica do céu. Sempre. Por exemplo, estou estudando Noé. Noé talvez um dos temas que mais polêmicos. Pelo tamanho da área. Você vai no History Channel, tipo, os caras estão falando, será que realmente... Então, você está estudando Noé, você já tem que crer, cara. Que Noé existiu. Sim, ele existiu. Deus usou ele para redimir a humanidade, sabe? Ele é um redentor e aquele arco-íris que apareceu depois do dilúvio, sim, ele é um pacto de Deus com o homem, sim, sabe? Isso, quando você lê com essa ótica, você entende, cara, Deus me ama, ele redimiu uma humanidade inteira por causa de mim. Ele poupou a vida de Noé, da família, dos animais na arca por causa de mim, para me salvar, para me resgatar. Então, eu acho que o que mudou... Cara, eu só sei um pouco mais, mas as minhas bases cristãs estão intactas aqui dentro de mim. Muito bom. Quando que você entendeu o seu verdadeiro chamado? Eu estava falando esses dias com alguém que me perguntou isso. Porque o meu chamado, ele veio... Eu fui entendendo, porque assim, teve uma fase da minha vida... que eu estava lá na minha igreja, normal, tocando, e de repente, num estralar de Deus, começou uma temporada de palavras proféticas sobre mim. Eu estava, cara, numa igreja, visitando uma igreja, ou então tinha ido, cara, por causa que um amigo me convidou, eu estava lá na última fileira e o pastor falava, menino, Deus vai te levar às nações, vai te fazer um profeta e tal. E ele descrevia a minha vida assim no futuro e eu chorava, ia para casa. E aí tava na minha igreja, vinha um pastor de fora e ele, cara, a primeira coisa que ele fazia, apontava o dedo para mim e falava a mesma coisa que aquele primeiro profeta tinha falado. E eu fiquei em pânico, eu falei, cara, isso é muito grande. O que eu faço com isso? Imagina um menino de 15 anos recebendo palavras proféticas super fortes sobre ele. Imagina o Davi, sabe?
Você entende? Sim, Quando entendo. Deus estava... Não que eu quero me comparar com Davi. Não, de jeito entendi. nenhum, Mas tá? quando você recebe isso no eu legado... imagino a responsabilidade que ele teve quando ele foi ungido rei e ele teve que voltar lá pro campo, sabe? Para cuidar das suas ovelhas. Ele não... E ele já sabia, né? Do seu chamado. Só que... E eu tava naquela. Eu falei, Deus, cara, é muito pesado isso, cara. Só que eu acredito que Deus estava me atraindo para a presença dele. Entendi. Sabe? Ele falou assim, eu vou te dar... É tipo igual uma criança. Você quer vir no meu colo? Toma um doce aqui. Sabe? Deus estava falando, você quer me conhecer mais? Eu vou te dar um pouquinho do que talvez vai ser o teu chamado. E você vai para perto de mim querendo saber mais sobre isso. E foi assim que aconteceu. Deus, ele me atraiu. Ele falou, cara, eu tenho tanta coisa para acontecer com você, mas você vai ter que me conhecer primeiro. Então, inclusive, até a próxima pergunta, né? Como a paixão pela palavra e a presença influencia? Então, foi exatamente nessa época. Eu estava louco, assim, cara, pirado com as palavras proféticas que eu estava recebendo. E eu fui para Deus. Antes disso, eu não vivi uma vida tão profunda. Até porque eu acho que eu era uma criança. Eu era um pré-adolescente. Eu estava começando a entender. Quando Deus começou a falar comigo, eu falei, opa, alguma coisa tem que mudar. Sabe? É igual o Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grande responsabilidade. Cara, isso aqui é grande, então eu tenho que ir pro quarto buscar de Deus. E eu passei um tempo da minha vida que eu não era um adolescente normal. Não. Enquanto todos os adolescentes estavam jogando bola na rua, ou então estavam, sei lá, jogando videogame, eu estava no meu quarto orando. Minha mãe achou que eu estava em depressão, cara. Ela passava no meu quarto, a porta estava trancada e Deus estava falando comigo, eu estava chorando na presença dele e falando, Deus, tudo bem, eu quero isso tudo que o Senhor tem para mim, mas antes eu preciso te conhecer. E Deus falou um dia para mim, Tom, você vai marcar uma geração inteira, mas antes deixa eu te marcar aqui, onde ninguém está te vendo. E cara, posso falar, naquela época eu compus algumas canções que eu canto hoje. Sabe? Aquela época foi um tempo incrível. Aquela que Deus se trancava no seu quarto, você buscava entender. E posso falar, cara, não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje se não tivesse aquele tempo lá. Nossa, que incrível. Não teria chegado aqui. Não que esse seja o final, sabe? Sim. Ainda tenho muita coisa para ver, ainda tenho muitas horas de quarto para viver com Deus, sabe? Mas acredito que aquele passo que eu dei me trouxe para esse. E os passos que eu estou dando hoje vão me levar para os próximos. Você está lançando junto um livro com um CD, que é o Arco e Flecha. Sim. Qual a finalidade de lançar? Eu, por exemplo, nunca tinha visto, né? Lançar um... Nem eu, cara. Nem eu. Um assim, livro com um CD. Isso tudo aconteceu muito repentinamente, porque eu recebi a palavra de Deus de Isaías 49:2. Quando o Isaías fala na parte B, fala assim, e ele me fez com uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aquilo foi uma flecha. Foi uma flechada no meu peito. Foi uma flechada no meu peito, porque conheço esse texto já desde pequeno. Mas eu entrei num tempo de intimidade com Deus para entender que ele queria falar comigo através daquele texto, porque ele saltava todo dia para mim, assim, sabe? Quando você está lendo a palavra aqui, nossa, isso aqui é para esse tempo. E eu comecei, como todo mundo, não sei se você já orou assim, Deus, eis-me aqui, eu tô aqui, envia-me, pô, eu sou tua flecha. Cara, que legal que Deus está me fazendo como flecha, isso quer dizer que ele vai me lançar. Aí Deus, cara, me pegou de jeito e falou assim, Tom, eu vou te lançar, mas o tempo mais importante da tua vida não é o próximo que você vai ser lançado, mas é lá atrás, quando você estava guardado. A palavra do Senhor fala que ele me fez como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Me guardou na sua aljava. Cara, e eu lembro não tem como não lembrar de Davi, porque acredito que Davi, no Velho Testamento, talvez seja o meu personagem favorito. Eu olho para a vida dele e falo, cara, esse cara estava guardado. Quando ele matou um leão, matou um urso, ele estava sendo preparado para matar um gigante lá na frente. Você entende? Sim. Quando ele estava compondo canções lá, no pasto, lá, junto com as ovelhas, sabe aquele cheiro ruim de ovelha? Tipo, cara, quando ele estava ali,
ele estava sendo preparado para tocar harpa diante do rei e para que ele fosse liberto daqueles espíritos. Então, cara, eu entendo que o tempo mais importante da minha vida não é o que eu vou viver daqui para frente, mas é o tempo que eu fiquei guardado na aljava do Senhor. E sobre isso que o livro fala. O livro, na verdade, ele conta as histórias das canções do disco. São 10 faixas e são 10 capítulos. E cada uma tem uma... Cada capítulo é uma canção. E eu escrevo sobre as canções, sobre a história que eu tive com elas. Baseio também biblicamente. E conto um pouco das experiências de estrada, essas coisas que Deus tem falado comigo. Tem cifra também pra galera tocar. Tá bem legal. Tem alguns amigos meus participando desse livro, Davi Silva, Ademar de Campos, o próprio Juan aqui do Hangar, muita gente legal, Nick Billman, Vitor Vieira, os caras bem legais que estão participando disso e endossando esse livro. Então tem sido, cara, um tempo incrível. E para encerrar, qual a sua visão sobre o reino de Deus, sobre essa geração? Tá. Nunca se falou tanto de reino de Deus, né? Nunca. Conferência do reino, banda reino, culto do reino, tudo do reino. Tudo é do reino. Que bom. Cara, sério, que bom que a gente está começando a olhar e buscar pelo menos. Claro que no começo todo mundo falha, mas que bom que a gente está começando a buscar o reino de Deus. Mas entendo que o reino de Deus foi um tema que sempre esteve na igreja do Senhor, mas agora está na moda. E a mesma estratégia que Deus usava lá atrás com meu pai e com minha mãe, não é a mesma que Ele usa para mim, por exemplo, para você. Você entende? Sim. Então, hoje, a igreja no geral, tem entendido que o reino de Deus é muito maior do que a igreja. Que as 4 paredes, ele não cabe lá dentro. Você pode até tentar fazer ele caber lá dentro. Sabe quando você tenta pôr um urso de pelúcia dentro de uma caixa de sapato? Não foi feito para isso. Não, ele vai até amassar e ficar lá, mas ele não foi feito para isso. E uma hora ele vai explodir. Por isso que eu acho que hoje a gente precisa de ministério de teatro, a gente precisa de evangelismo, a gente precisa de ministério de louvor bem estruturado, a gente precisa de missionários. Nós precisamos daqueles que vão para as ruas de skate para falar de Jesus. A gente precisa de televisão, de cinema. A gente precisa de blogueiros, a gente precisa de escritores, a gente precisa de coisas que talvez lá atrás não faziam tanto sentido para nós. Mas a minha visão de reino de Deus como nunca antes o reino de Deus não cabe mais. De políticos, exatamente, cara. Tenho amigos que estão se levantando na política para fazer o correto cara, tem desafios, né? Claro, como todo lugar, é um desafio entrar na política, mas esses caras têm sido vitoriosos mesmo. Esses caras têm sido José no Egito, saca? Sim. Esses caras têm sido, Deus tem levantado eles como resposta mesmo, refrigério. As pessoas têm procurado eles, então acredito que a minha visão com relação ao reino de Deus tudo que nós precisamos vem do reino de Deus. Tudo que nós como igreja precisamos vem do reino de Deus. Salmo 87, 7 fala assim: todas as nossas fontes estão em ti. Então, cara, todas as vertentes possíveis e imagináveis, sabe? Aquelas que aparecem no palco e aquelas que estão no backstage, ou aquelas que estão nas ruas, aquelas que estão em outros países. Todas essas funções existem no reino de Deus e são necessárias, sabe? Top. Então, essa é a minha visão com relação ao reino de Deus. Muito bem, eu estive aqui com o líder de adoração, Tom Molinari, fazendo o lançamento do CD dele aqui no Muito obrigado, viu, cara? 7. Muito obrigado aí pela sua participação. Tenho certeza que vai ser o lançamento da primeira entrevista do site nocontexto.com e a gente já começou com uma entrevista incrível. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você.